Saudações, jotistas! Sejam bem-vindos a mais um arquivo secreto que a gente desenterra aqui no canal. Hoje, o papo é sério e envolve um dos casos mais icônicos, assustadores e, por que não dizer, bizarros da história da ufologia mundial. Estamos falando do segundo episódio da série Project Blue Book, que revive o famoso incidente de Flatwoods. Parem tudo o que vocês estão fazendo e visualize essa cena. É uma noite de 12 de setembro de 52. O cenário é Flatwoods, no interior da Virgínia Ocidental. O céu está limpinho, com uma lua cheia daquelas que parece iluminar até o pensamento, quando de repente uma bola de fogo gigante cruza o horizonte. Para quem olha de longe, parece um meteoro comum, mas o rastro de destruição que ele deixa ao cair sugere algo muito mais pesado. É aí que a curiosidade, que às vezes é o primeiro passo para um desastre, fala mais alto. A Sarah, uma mãe de família corajosa, pega os seus dois filhos, incluindo o pequeno Will, e decide ir até o local do impacto. Imagina só o silêncio daquela floresta sendo quebrado apenas pelos estalhos dos galhos queimados. Quando eles chegam perto do que restou do tal meteoro, o Will se afasta um pouco e nas sombras da mata ele vê algo que mudaria sua vida para sempre. Uma criatura de quase 3 metros de altura, com o rosto que parecia uma máscara e os olhos que emitiam um brilho hipnótico. O garoto fica ali, estátua, congelado, pelo medo, enquanto aquele ser olha diretamente na alma dele. É o começo de um episódio que já deixa a gente sem fôlego, porque não é apenas o monstro da semana, é a representação do medo absoluto do desconhecido. Mas não para por aí não, porque enquanto a família foge desesperada, a engrenagem do governo já está começando a girar. Enquanto o terror se espalha por Flatwoods, a gente volta para o escritório do nosso querido Dr. J. Allen Hynek. E olha, o homem não para, viu? Ele ainda está processando tudo que ele ouviu do piloto Fuller lá no episódio passado. Lembra? Na mão dele tem aquele pedaço de papel com um símbolo estranho e alguns números. Hynek, com sua mente brilhante, não demora a perceber que aqueles números não são aleatórios não. Eles são coordenadas geográficas. Ele já puxa o mapa e começa a traçar as linhas e a pulga atrás da orelha só aumenta. Mas, jotistas, nem tudo é ciência na vida do nosso professor. A tensão dentro de casa está subindo de nível. A Mimi, esposa do Hynek, está começando a sentir o peso de ser casada com um homem que agora trabalha para o alto escalão militar. Ela está ali, tentando manter a normalidade, mas de repente o capitão Kim bate na sua porta. Enquanto Kim e Hynek conversam, ela ouve por trás da fresta que o marido está sendo convocado para mais um incidente alienígena. Dá para ver o desapontamento no rosto dela. A Mimi é uma mulher inteligente. Ela sabe que os segredos que o Hynek está guardando são grandes demais para uma vida a dois sustentável. Ela se sente aborrecida, deixada de lado. E aí a gente começa a ver que o projeto Livro Azul não vai cobrar um preço apenas do governo, mas da sanidade das famílias envolvidas. E sabe o que é mais louco? É que Hynek tenta equilibrar esse papel de pai e marido com a missão de desvendar o maior mistério da humanidade. Mas o Capitão Kim não dá tempo para respirar não. Ele já põe o pé na estrada e vamos rumo ao desconhecido. No caminho para Flatwoods, o Kim já vai soltando a real para o Hynek. O clima na cidade está péssimo. Depois que a Sarah relatou o tal monstro, a galera lá local, movida pelo medo e pela ignorância, criou uma milícia armada para caçar a tal criatura. Só que, como não acharam nada, o alvo mudou. Agora eles estão caçando a própria Sarah, acusando a mulher de ser uma mentirosa e de querer chamar a atenção. Quando Hynek e Kim chegam na casa dela, o clima é de guerra. Tem gente acampada no lado de fora. A polícia local olha para os nossos protagonistas com um desdém absurdo, como se dissessem: é sério que o exército mandou gente para investigar essa historinha de bicho-papão? Mas o ceticismo de Kim e da polícia começa a balançar quando o Hynek entra na casa e vê o estado das crianças. Jotistas, os olhos dos meninos estão queimados
é uma cena forte. Eles tiveram uma reação física real após olharem para tal criatura na floresta. O Hynek, com toda a sua paciência, pergunta para o pequeno Will se o que ele viu foi imaginação, e o garoto, com aquela convicção de quem viu o impossível, afirma que era tudo real. A Sarah descreve o ser de 3 metros de altura, aparência quase humana, mas com algo de profundamente errado nele. E o mais intrigante, ela sentiu que o monstro estava tentando dizer algo. Imaginem o conflito na cabeça de Hynek. A ciência diz que é impossível, mas o rastro de radiação e as queimaduras físicas dizem ao contrário. Ele exige ir até o local da queda imediatamente. O mistério só aumenta e a gente sente que algo muito maior que um meteoro caiu naquelas matas. Enquanto Hynek e Kim se enfiam na mata fechada de West, na Virgínia, a trama de espionagem aqui fora ganha contornos de filme de suspense. Longe da floresta, em um estúdio fotográfico silencioso, a gente vê as fotos da família Hynek sendo reveladas. Mas não é um álbum de família comum, não. As fotos de Mimi estão sendo analisadas com uma atenção quase doentia pela Suzy Miller. Sabe o que é mais sinistro nisso aqui? A Suzy parece ser a vizinha perfeita, mas quando o marido dela, o Carl Miller, entra na sala, ao som de uma música ambiente, a gente descobre que eles são agentes infiltrados. Ela passa o endereço para ele e dá o aviso: não seja descuidado. Ou seja, enquanto o Hynek caça alienígenas, o governo está caçando a privacidade dele dentro da sua própria casa. Enquanto isso, lá na floresta, a Sarah leva os nossos protagonistas até o local exato da queda. Ela conta que viu os destroços vermelhos brilhantes que pareciam o motor da nave. O Kim, sempre o cético da dupla, tenta dizer que foi apenas um incêndio causado por um cigarro mal apagado. É sério, Kim? Um cigarro causaria tudo aquilo? O Hynek não compra essa história, não. Ele usa um contador Geiger e o aparelho começa a estalar loucamente. A radiação ali é altíssima e eles encontram uma rocha vermelha estranha, exatamente como a Sarah descreveu. O exército chega atropelando tudo para levar o meteoro. E Hynek vê uma lona misteriosa cobrindo algo grande. E ele tenta perguntar que tem algo ali, mas é cortado na hora. A sensação é de que o Hynek está sendo usado apenas para dar uma cara científica para um acobertamento militar descarado. A investigação toma um rumo ainda mais sombrio quando Hynek e Kim decidem visitar a outra testemunha, a senhora Evelyn Myers, que está internada em um hospital psiquiátrico. Se você acha que a história de Sarah foi estranha, a de Evelyn é de cair o queixo. O Hynek mostra o desenho da criatura feito pelo filho de Sarah e a reação dela é imediata. Ela entra em choque. Ela confirma que viu a mesma entidade e diz algo que me fez lembrar na hora daquela série Taken, do Spielberg. Ela afirma que, ao olhar nos olhos da criatura, viu o fim de todas as coisas. É uma mensagem apocalíptica, né, Joatistas? Mas o momento de arrepiar mesmo é quando ela solta a frase: os outros que vieram antes de vocês acreditaram em mim. O Hynek pergunta quem seriam esses outros? E ela responde que eram homens de chapéu e que eles estavam assustados. E ela ainda continua: vocês também deveriam ficar. Imagina só o peso dessa conversa aqui. Enquanto isso, lá na cidade, o plano de Suzy está funcionando. Ela leva Mimi para um bar barra pesada só para tirar ela da casa e deixar o caminho livre para o Carl grampear o telefone de Hynek. A Mimi se sente totalmente fora de lugar e vê a Suzy conversando com um homem misterioso. A rede de mentiras está se fechando ao redor da família do nosso professor e ele nem imagina que o perigo está dormindo na casa ao lado. O clima em Flatwoods explode quando a Sarah, desesperada por não ser ouvida, solta a história para o jornal. A cidade vira um caos, com moradores armados querendo expulsar a família dela. O Kim
precisa intervir com uma mão de ferro, sacando a arma e mostrando quem é que manda. E é nesse momento de tensão máxima que Hynek tem um estalo de gênio. Ele analisa as fotos do local, pega um rolo de corda e vai para o bosque testar uma hipótese. Ele monta um experimento e prova para todos que, sob o efeito de gases tóxicos, fumaça e o calor do impacto de um meteoro, uma coruja chifruda em cima de uma árvore queimada poderia parecer exatamente com o monstro que eles descreveram. É a explicação perfeita para acalmar a massa. A cidade aplaude. O caso é encerrado publicamente e o Kim respira aliviado. Mas de cima do palanque, o Hynek vê o homem de chapéu observando. Ele corre de volta ao hospital para falar com a Evelyn e ela diz que o homem sabia que ele voltaria. Ela entrega um envelope a Hynek e logo depois o impossível acontece. Ela cai da janela e morre na frente deles. O exército diz que foi suicídio, mas a gente viu o homem nas sombras saindo de lá. No final, o Hynek é levado para a sala secreta do MJ-12, onde os generais o parabenizam. Mas o grande soco no estômago vem no último segundo. Vemos o caminhão militar que saiu de Flatwoods estacionado em um galpão secreto. Quando abrem a lona, não é um meteoro, é uma nave alienígena legítima, metálica e tecnológica. O governo sempre soube. Jotistas, eles só precisavam que o Hynek convencesse o mundo de que era apenas uma coruja. E sabe o que é mais intrigante aqui? No próximo episódio, a gente vai viajar para Texas para investigar as luzes de Lubbock, um caso que envolve formações em V cruzando os céus. Mas será que Hynek vai continuar sendo o homem que explica o impossível ou ele finalmente vai rachar o sistema? Obrigado por cada minuto da sua audiência, Jotista. E se você chegou até aqui, já sabe o esquema, né? Esmaga o botão aí nesse like, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito e comenta aqui embaixo. Eu acredito no Homem de Chapéu. A sua participação é que faz o Arquivo J continuar desenterrando essas histórias. Fechou? Tamo junto? Beijota pra vocês!